Em tempos de crise como esse, todos nós estamos ouvindo, lendo muitas vezes a palavra resiliência e penso que o contexto favorece isso. Alguns anos atrás, a palavra ética, por exemplo, sofreu o mesmo impacto na vida das pessoas. Ela saiu do ambiente restrito das universidades, dos cursos de filosofia, direito e outros que discutiam a importância do comportamento correto no exercício da profissão e passou a figurar entre as pessoas, de tal forma que hoje em dia muita gente fala de ética. Não sei se todos sabem exatamente o que ela significa. Nós chegamos ao ponto de falar sobre ética e trazemos esta palavra no nosso dia a dia. Talvez tenhamos que caminhar muito nesse sentido ainda. Mas o papo aqui é sobre resiliência. O que é resiliência? A resiliência é um termo que veio das ciências da natureza, que significa a capacidade que alguns materiais têm de, depois de terem sofrido uma forte pressão, temperatura ou quaisquer outras ações que possam ter deformado essa substância, ela volta à sua condição natural. E isso foi trazido para as relações humanas, para a psicologia, para a neurociência, para essa capacidade que o ser humano tem de, mesmo sofrendo situações difíceis, voltar a ser o que é. Em tempos como esse, em que nós estamos vivendo de quarentena por conta do coronavírus, acho que a resiliência vem muito mais à tona, porque todos nós temos que ressignificar esse momento para não sucumbir diante da dor e para não perder, inclusive, a nossa estabilidade emocional. A resiliência ela é fundamental em todos os tempos de crise, porque a crise, ela, de certa forma, nos expõe a coisas, situações que nós não vivíamos anteriormente. Agora nós já estamos vivendo momentos de repensar os nossos relacionamentos familiares, o nosso modo de trabalhar, a nossa vida, os nossos compromissos com a gente mesmo e, como eu disse, a nossa própria estabilidade emocional. Para mim, resiliência está ligada a duas palavras importantes: resistência e flexibilidade. Resistência porque, apesar da crise, apesar de tudo aquilo que chega a nós não podemos perder a nossa essência. Não podemos deixar de ser quem somos, acreditar naquilo que acreditamos, de manter viva a esperança, de manter vivos os nossos projetos, de buscar, por meio da meditação, da oração, da leitura, manter vivo os nossos projetos, os nossos sonhos. Mas, em contrapartida, temos que entender que um caminho de vida, ele nunca é reto. Ele é sempre permeado de curvas, de dificuldades, de acidentes. E aí entra a flexibilidade. Nós temos que nos adaptar. Usando uma metáfora, poderíamos dizer que a vida é como um texto de uma redação. Ela precisa de pontos finais, ela precisa de vírgula, ela precisa de reticências, ela precisa de exclamação, ela precisa de ponto de interrogação e tudo aquilo que a gente aprendeu em língua portuguesa. Nesse momento da nossa vida não é um ponto final. Nós não estamos pondo um ponto final nos nossos sonhos e projetos, nos nossos relacionamentos. Talvez, e precisamos pôr um ponto final na crise, porque esta sim, se a gente não pôr um ponto final, ela vai nos ferir ainda mais. Mas esta pausa é para nós um momento de vírgula, um momento de a gente fazer uma pausa. E nessa pausa descobrir o que vem depois, a beleza do que vem depois. Não mantenha-se rígido demais. Não diga que a vida acabou, que agora, meu Deus, há pessoas ansiosas demais e que por isso sofrem tanto. Entenda que a flexibilidade é a capacidade de você se adaptar. Quem não se adapta vai sofrer muito. Uma outra metáfora que poderíamos utilizar é a metáfora da água, que ela sai da fonte e ela vai chegar no mar. E para chegar, ela vai passar por diversos obstáculos. Ela vai encontrar folhas, galhos, quedas, pedras no caminho. Ela não fica brigando com os obstáculos. Ela se adapta e segue. Isso é flexibilidade. Quem não for flexível, quem for rígido demais, quem for apegado a muitos padrões, quem não se reinventa, se ressignifica, sofre mais sim. As pessoas que dizem eu sou assim e pronto, são pessoas que tendem a sofrer. As pessoas que não perdem a sua essência, e na essência estão os nossos valores: honestidade, coerência, compromisso com o outro, ética. Tudo isso são valores que não mudam apesar da crise. Você continua sendo aquilo que você é, mas você se adapta, espera, programa, refaz, reorganiza. Tudo isso está ligado à resiliência. Como você tem pensado nesses dias a respeito da sua própria vida? Como você tem cuidado dos seus relacionamentos? Estar em casa com muita proximidade com as pessoas da família, sobretudo preocupado com o que está acontecendo lá fora, no mundo lá fora, em relação à economia, por exemplo, pode deixar você um pouco mais agitado e nervoso. Pergunte-se: ficar preocupado resolve? Não, não resolve.
A pré-ocupação não resolve nada. O que faz a gente progredir é a ocupação. Quantos projetos que estão na sua cabeça e que agora, por esse tempo que você tem, está em casa, podem virar projetos efetivamente escritos no papel, planejados, fazer uma boa planilha, uma boa programação para que as coisas aconteçam no futuro. Muitos de nós, às vezes, ficamos rodando em torno de projetos e não damos o start na nossa vida, não iniciamos. Talvez esse seja o momento de fazer uma reprogramação. Talvez esse seja o momento de redescobrir o potencial que temos dentro de nós e que pode ser utilizado a partir de agora. Flexibilidade, meu querido, flexibilidade. Não seja rígido demais, não seja apegado a padrões do passado. Você não precisa ser a pessoa que você sempre foi. Insisto, não mude os valores, isso não muda. Mas mude as suas habilidades, as suas competências, aprenda a ser uma pessoa mais leve. Isso fará de você, com certeza, uma pessoa mais feliz. Há pessoas que sofrem muito porque têm medo de mudar de opinião. Eu sempre achei que mudar de opinião deveria ser um valor básico do ser humano. Há pessoas que são criticadas ou se autocriticam, mas eu disse isso, eu pensava assim, vou mudar de opinião, que mal tem mudar de opinião. Aliás, quem muda de opinião é sinal de sabedoria, é sinal de que conseguiu reavaliar o seu ponto de vista e mudou. Você está em casa nesses dias, quanta coisa passa pela sua cabeça? Use a resiliência, entenda que é um momento que todos nós precisamos para sofrer menos. É um momento que todos nós precisamos, unindo esforços, mostrando que somos capazes de, em momentos de crise, fazer a nossa parte. Você está fazendo a sua parte ao ficar em casa. Você precisa fazer a sua parte em relação à sua vida. Você precisa fazer a sua parte em relação à vida dos outros. Quantas brigas em família não existiriam se houvesse resiliência? Quantos casais não se separariam se houvesse resiliência? O que quer dizer resistência e flexibilidade. Sem isso, queridos, a gente será como um material duro que a qualquer obstáculo a gente trinca. E há muita gente, vou usar essa expressão mesmo, muita gente trincada na vida, ou seja, que tem rachaduras na sua alma, rachaduras na sua personalidade, porque foi inflexível, porque foi intolerante, porque foi teimoso. Quanta gente sofre com a teimosia de alguém da família? Gente que não muda de opinião, que é turrona, e talvez não mudar só lá no final da vida, quando à beira da morte chamar as pessoas para pedir perdão. De que adianta a gente carregar raiva, ódio e essa incapacidade de mudar até o final da vida? A gente vai ficando sozinho, Resiliência é a capacidade de mudar quando necessário. Pense nisso. Avalie a sua capacidade de ser flexível, que não significa ser vulnerável. Insisto, não significa ser folha agitada pelo vento, não. A flexibilidade é uma ação consciente. Eu sei porque estou renunciando, eu sei porque estou cedendo. Não é uma coisa do tipo, eu não tenho opinião própria. Não, você terá a sua opinião. Por isso eu disse que você vai ter valores. O que você vai ter é a capacidade de abrir mão, ainda que temporariamente, por algumas opiniões suas, para poder ser capaz de conviver bem. Um grande abraço.